Hello, Gorgeous! Nina da Bai, e agora eu espero que o áudio esteja um pouquinho melhor, porque no vídeo anterior, que já foi pro ar, tá? Eu descobri que estava conectado no áudio no meu telefone, então não ficou muito bom. Vamos ver se agora vai ficar melhor, tá bom? Recadinhos, né? Eu tô descascando, e eu tenho direito de falar isso porque o canal é meu, né? Tô descascando, tô incomodado porque eu estou reptiliando, a maquiagem não está ficando, as luzes não são as luzes que eu tô acostumada com o meu cenário, então tá assim, nem o microfone tá sendo esse aqui, tá? Coitado, ele tá até caído. Mas, enfim, tô um pouquinho tudo andando ligeiramente assim, fora do meu controle, né? Então, vamos ver o que vai sair hoje, tá bom? O que mais? Acho que é. Vamos falar sobre o assunto principal aqui. E por que eu decidi trazer esse assunto? Foi um pouquinho daquilo que eu já estava falando no vídeo anterior, né? Que a gente trouxe aqui a Cíntia Chagas. E de repente, o assunto da Cíntia Chagas me deu uma ideia para um outro vídeo que eu tenho notado assim, uma certa. Tá estranho, tá? É isso que eu falo para vocês, tá estranho. Então vamos falar. A questão é o seguinte, gente. A maternidade é uma coisa que a gente às vezes tem que levar mais a sério do que o brasileiro leva. E eu já conheci casos de mulheres, por exemplo, que decidiram ser mães porque estava na moda. Ou mulheres que decidiram ser mães porque precisava segurar um casamento. Ou de uma mulher, por exemplo, mulheres, quer dizer, no plural, que decidiram ser mães porque é influência, porque tá na moda, porque as amigas todas estão engravidando e por aí vai. Existe uma questão meio na nossa sociedade que, de fato, quando uma amiga começa a casar, começa a ter filhos, todas as outras vão querer viver esse mesmo momento para ter esse pertencimento de viver nessa mesma fase. Tem mulheres, inclusive, que elas até decidem engravidar juntas para os filhos crescerem juntos, brincarem juntas e por aí vai. Faz parte, gente. Só que o ponto é o seguinte: a maternidade é algo que deve ser levado a sério. E como eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, uma coisa que, com os tempos de estudo e algumas pessoas, né, na atuação de algumas pessoas, eu tenho notado que, infelizmente, nós estamos tendo alguns problemas, assim, no que tange a questão da educação. Quem não me conhece ainda, mas para aqueles que me conhecem, sabe que eu tô aqui em Portugal há 10 anos e que eu também já morei na Alemanha. E assim, lá existem creches, como aqui, né? Porque no caso eu tô aqui em Portugal, né? Assim como também existe uma boa educação, uma boa escola, né? Mas a educação não é só do Estado. Você não tem que entregar para o seu filho só o Estado para poder educá-lo. E ao mesmo tempo, a gente também não tem que pensar que são só os pais dentro de casa que vão conseguir educar os filhos. Tem que ter um meio a meio. E onde que está o ponto aqui mais chave para a gente poder conversar sobre o assunto? Tem muitos pais, muitas mães que não estão preparados para serem pais e serem mães. Muitos deles têm um motivo diferente do que, de fato, só ter aquela criaturinha aí e ter essa vontade de fato ter filho para crescer, para criar e por aí vai. Às vezes o pessoal vai e começa a ter filho, começa a ver como os primeiros anos são difíceis, os pais dormem pouco, a criança chora, ela tem coisas e muitas vezes ela não pode falar essas coisas que elas querem. E depois dos 2 anos e meio para frente, é aquela fase que às vezes o filho tá andando, tá querendo explorar um monte de coisas, e tá falante, começa a falar, fala demais. E aí os pais, pouco a pouco, assim, até pela rotina, pelo trabalho, aquela coisa toda, eles começam a manifestar um certo cansaço, né. Não é todo mundo que tem altos salários que podem contratar uma babá ou pessoas para cuidar. Por exemplo, uma coisa que eu vejo aqui em Portugal, né, os brasileiros aqui passam a vida, porque às vezes não tem os avós para deixar os filhos. Então, assim, tem um monte de coisas que é importante a gente falar aqui, que não é fácil ter filho, e que não são todas as famílias que vão ter condições de ter uma auxiliar ou uma babá, o que vocês quiserem chamar, para também ajudar na educação dos filhos. E babá não deveria ser educadora. O que eu observo e o que eu tenho conversado com as pessoas é que as crianças estão cada vez mais viciadas em telas. Alguns pais ou mesmo a babá já começam a entregar as telas para as crianças antes do momento correto. E normalmente, né, o pessoal fala que a criança tem que ter zero tela, zero açúcar até os 2 anos de idade. E, e eu vejo que muitos pais já meio que começam a entregar porque é melhor, sabe? O filho fica calado, fica na dele. Ou às vezes o filho também tá naquela fase que tá andando demais, mexendo nas coisas demais. Aí o pai entrega porque aí o filho vai ficar sentado olhando aquilo, assistindo televisão, whatever, não importa.
E nós tivemos os milênios, né, que passaram por essa questão de telas, e telas, por exemplo, para os milênios, era era a televisão, né, ou videogame, naquela época do Nintendo, né, passei por essa fase, eu nasci em 92. E nós temos agora a geração Z, que parece que é pós 2000, né, tem gente que fala que é 98, 99, tem gente que fala que é 2000, enfim, não interessa. E o ponto esses milênios chegam, né, na adolescência, essa geração Z chega na adolescência, ansiosos, deprimidos, com dificuldade de se relacionarem com outras pessoas, socialmente falando. E às vezes é muito mais fácil, gente, é muito mais fácil um videogame, é muito mais fácil esses joguinhos e por aí vai. Eu só sei que essa geração agora que tá vindo, ela vem já com QI mais baixo do que as gerações anteriores. Então não existe muito incentivo, às vezes, do pai e da mãe sentar para ler um livro com o filho, às vezes não tem tempo, e os pais literalmente às vezes terceirizam a educação, seja para a escola ou para as babás e tudo, isso se a gente não for para as classes mais baixas, que às vezes os filhos estão sendo criados na rua. E qual que é o ponto mais importante? A decisão de ter filho, ela tem que ser uma decisão que ela saiba também quais são os pontos negativos e como os pais vão enfrentar isso. Não tem como a mulher ter um desejo de ser mãe baseado nos influencers que estão aí na internet, que tá todo mundo ostentando que agora tá grávido, tem filho e essas coisas. Eu sei que o casal às vezes fica muito feliz e tal, e grande parte das mulheres é uma realização, só que a gente também não pode generalizar, e a gente tem que falar daqueles casos de, às vezes, mães solteiras, que tiveram um filho, entre aspas, indesejado e criou de qualquer forma, ou aquelas mães, né, de famílias mais humildes que precisam passar o dia inteiro fora de casa trabalhando, levando recursos para casa, o pai é a mesma coisa, de repente esse filho está criado jogado. E eu trouxe tudo isso para vocês porque eu estive no Brasil recentemente, quem me acompanha sabe, e o que eu mais escutei perguntando às pessoas, eu estive mais ou menos umas 5, 6 cidades na época quando eu estava lá, algumas no interior e outras na capital. E eu cheguei à conclusão que a maioria falou que a geração Z é uma geração cheia de vícios, cheia de problemas emocionais, ansiosos, deprimidos, procrastinadores, que não gostam muito de conviver socialmente, sair de casa e que tudo para eles é só tela. Usualmente TikTok, né? Ou ir para os milênios o Instagram. Eu brinco muito que esse fenômeno, ele já começa desde o momento da infância, que incorpora na vida da criança altos estímulos justamente para deixar a criança distraída e silenciosa. E isso não é legal como atitude para os pais tomarem. E muitas vezes a gente vê casos de pais falando que as crianças estão extremamente agressivas, briguentas e por aí vai, e muitas vezes não conseguem perceber que às vezes o problema está muito no fato de ter muito estímulo. E eu brinco que o estímulo ele muda. Então, se desde criança você não consegue controlar esses estímulos que a criança tem, ele só vai mudando o tipo de vício. Então, assim, eu escutei de algumas pessoas, né? Eu fiquei mais assustada que eu vi isso muito forte no interior, tá? De pessoas me relatando, poxa, o que você vê de adolescente e jovem adulto viciado em droga, você não faz ideia. E é claro, você começa a ver que isso começa desde essa primeira infância, que você vai observando o comportamento e aí a pessoa vai procurando, né, aquilo que ativa mais o sistema dela de dopamina. Então, quando você já cria a criança na primeira infância viciada em dopamina, ela vai querer ter cada vez maiores estímulos. De repente, era os desenhinhos na televisão, de repente começa os reels do TikTok, depois passa, principalmente o caso dos homens, né, o vício da pornografia, e para alguns, talvez comece um vício ali no álcool, nos cigarros eletrônicos, nas drogas, enfim. O que eu ouvi muito do pessoal me falando do interior é que a criançada estava muito mexendo com droga no interior, de uma coisa assim, que, que não se conseguia esconder nem dentro da própria escola. E é aquilo que eu sempre falo para vocês: o desejo de ser mãe, de ser pai, não é só para compor uma ceia familiar e falar, esses são meus filhos. A educação, ser pai, ser mãe, é como se tivesse mais uma obrigação na sua vida
que você tivesse que levar tanto a sério quanto o seu próprio trabalho. E as pessoas que me perdoem, mas a gente está vendo aí uma modinha rolando aí, principalmente em torno das mulheres, dessas mulheres que ficam fazendo bolo todo final de tarde para esperar o marido, aquela coisa toda. E eu digo para vocês, no mundo atual, olhando o Brasil do jeito que é, eu acho completamente ridículo isso. Por quê? Quantas famílias vão ter um cara que seja milionário, que vai poder sustentar toda a família? Ah, aí tem aquela coisa, né, de ter vários filhos. Não tô falando quantos filhos você tem que ter, deixar de ter, ou se você vai querer ser uma mãe sem filhos e tal, a decisão é sua, para mim não compete nada falar. Mas, tipo, às vezes a gente vê um ideal de vida, às vezes uma mulher com vários filhos, mas, poxa, de repente, dinheiro não é um problema para aquela família. E eu acredito que talvez 95, 90% da população brasileira sabe que o dinheiro não é uma fonte infinita que você, se precisar, vai estar lá chegando para você. Outra coisa, as famílias que têm que têm uma condição financeira melhor, elas têm suporte. E aquelas que não têm, muitas vezes sobram o quê? Sobram os avós. Então, nós temos esse dilema que às vezes tem que trazer a realidade aqui no canal. Que não é todo mundo que vai ser mãe, que não é todo mundo que tem jeito para ser mãe, que vão ter casos, por exemplo, de uma gravidez indesejada, vão ter coisas que vão acontecer e que a gente tem que assumir responsabilidade. Mas o fato é que eu tenho notado que tem muitas mães que estão decidindo engravidar porque de repente está virando essa modinha conservadora no Brasil, é complicado. Nós já temos aí final de milênio e geração Z completamente ansiosos, deprimidos e viciados. E aí, o que será dessa geração alfa que está começando a crescer? Porque o que eu observo em todos os lugares que eu vou onde tem filhos é o seguinte: dá o tablet para o menino ficar calado, liga aí a televisão ou o desenho para o menino ficar assistindo aquilo. E, gente, essa não é a realidade. Criar filho é a gente tirar tempo nosso para também educar os filhos dentro dos valores e também ensinar o filho a ser mais, a brincar, socialmente estar com outras pessoas e colocar os limites, né? Onde que precisa, porque criança sempre precisa ter limite. Para concluir ainda o que eu queria falar nesse vídeo, eu trouxe esse livrozinho aqui, que é um livro do Sapolsky. Quem me acompanha nas minhas lives, vira e mexe, vê que eu estou sempre tirando alguma coisa desse livro. E o que eu queria trazer para vocês, o pior é que eu não separei a página, isso é o pior, tá? E esse livro é um livro que ele é um pouco chato, não sei, ele é muito grosso e ele é difícil às vezes de manusear as capas, você abre assim, ele não abre todo, ele é um livro pesado, então assim, ler esse livro é complicado, você já vai trabalhando no muco, né? E o Sapolsky, uma vez, trouxe uma pesquisa que eu achei um tanto interessante. Vai parecer meio polêmico o que eu vou falar agora para vocês, essa não é a minha opinião política, mas não deixa de ser polêmico, tá? O que acontece? O Sapolsky uma vez buscou uma pesquisa que foi feita foi feita nos Estados Unidos, e os Estados Unidos, eu acho que pior que eu não vou achar isso agora, gente, porque esse livro é muito grande, eu não separei a página e tal, tá difícil. E aí ele traz para nós uma pesquisa que, num estado americano, onde o aborto foi permitido, poucos anos depois, se descobriu que os índices de violência tinham abaixado. Por quê? Porque a mãe não desejando ter o filho e ela podendo fazer o aborto, então ela não teria essa obrigação de ser uma mãe sem ser mãe. Olha qual que é o ponto da controvérsia aqui. A questão é que todas as vezes que uma mãe era obrigada, segundo essa pesquisa, a ter o filho em outros estados porque o aborto era proibido, o filho normalmente crescia em condições ou crescia de uma forma muito precária, principalmente na parte da educação, porque esse filho por si só já era rejeitado. Então, qual que era o ponto? Chegou à conclusão que às vezes os filhos rejeitados, os filhos não queridos, eles vão desenvolver algumas questões emocionais, alguns problemas emocionais ligados à ansiedade, depressão, agressividade, violência. E que depois que chega a vida adulta, como não tem um lar, não tem limites, acabam indo para o mundo do crime. Ah, Nina, então você quer dizer que, segundo essa pesquisa, as crianças que elas não foram desejadas e tiverem passando, né, por essa fase
de crescimento, não tiverem os devidos limites, elas podem chegar na vida adulta, não são todos, mas, segundo essa pesquisa, aumenta o nível de agressividade e, consequentemente, na vida adulta, de ser um jovem violento, tá? Então, eu queria trazer isso para vocês numa outra pesquisa aqui do Sapolsky, esse eu consegui achar porque tem uma fotinha. Essa criança aqui, ó, como tem essa fotinha, eu consigo achar. Essa criança aqui é uma criança que veio de um lar, vou explicar o contexto para vocês. Na época, na década de 80, existia um ditador romeno chamado Nicolae, eu não sei falar o nome dele, tá? Ceausescu, sei lá, gente, não sei como é que fala. E ele implementou, na época, que as mulheres deveriam dar à luz ao menos 5 filhos e proibir os anticoncepcionais dentro daquele país, né, daquela ditadura. E aí, as mulheres que não queriam ter esses filhos, elas podiam levar esses filhos para esses orfanatos, onde eles seriam criados lá mesmo, tá? Porque a população, na época, estava decrescendo muito. Eles fizeram algumas pesquisas e chegaram à opinião que esses órfãos, né, parece que foi muito midiático na época, muitas pessoas de países da Europa mais desenvolvida, da Europa que era livre e tal, aquela coisa, todas as pessoas começaram a adotar essas crianças. Mas mesmo assim, e de fato, essa pesquisa continuou depois que esses filhos foram adotados, de perceber qual era o tipo de comportamento dessas crianças, mesmo dentro de uma família que desse condições melhores para essas crianças. E chegou à conclusão de que, como adultos, esses ex-órfãos apresentavam baixo QI, habilidades cognitivas deficientes, dificuldades para estabelecer relações, muitas vezes beirando o autismo, e elevados níveis de ansiedade e depressão. Ou seja, decidir por ter algo sem ter a certeza se você quer ou não quer ser mãe, pode ser um exemplo destruidor no futuro dessa criança. Por isso que eu falo que a gente tem que tomar cuidado nas questões da educação, ligadas à educação. Com a minha experiência, tá? O que eu noto? Eu noto que muitas vezes os pais calam os filhos através de eletrônicos e tudo. Por quê? Porque às vezes não tem interesse de ouvir o filho, não tem interesse de brincar com o filho, às vezes está cansado no final do dia de trabalho. Só que esse tipo de comportamento, mais para frente, a criança ou o filho pode desenvolver questões emocionais que podem afetar a vida adulta dessa criança e de muitas vezes ter que passar por processos também terapêuticos, ou às vezes o uso, né, de remédios controlados, para tentar fazer com que aquela pessoa ela se insira melhor dentro da sociedade, tá bom? Então eu acho que essa é a ideia hoje. Eu queria falar assim para vocês o seguinte: pensem muito se vocês estão prontos ou não, se a hora é a hora certa ou não, para o quê? Para evitar esse tipo de coisa e pensar muito sobre aquela questão, né? Se de repente, eu sempre fui contra o aborto porque eu falo assim, hoje tem muitos meios que você pode evitar o aborto, então eu já sou contra por causa disso. Mas se chegou à conclusão que nos países onde o aborto foi permitido, que essa situação infelizmente aconteceu, né, de tipo a mãe ser mãe sem ela desejar ser mãe, ou a mesma coisa do pai, esses filhos mais para frente, eles infelizmente eles foram para o mundo do crime. Se vão haver pessoas que vão falar assim, não, então tem que trabalhar esses filhos que estão no mundo do crime, tudo bem, mas a realidade é que boa parte hoje das pessoas que estão no mundo do crime, quando eu observo também, né, quem está no mundo do crime em nível Brasil, a grande verdade é que ninguém quer saber, né, de às vezes socialmente colocar aquela pessoa que foi para o mundo do crime para trabalhar de novo. Então, assim, às vezes sobra esse papel para igrejas ou sobra esse papel para outras pessoas. Por quê? Porque às vezes é isso que acontece. Então eu queria trazer todas essas indagações aqui hoje. Vocês pensarem muito bem qual que é o momento propício, o momento certo. Conversem com pessoas que já tiveram, saibam que é desafiador. Não é uma coisa que vai durar 1 ano, 2 anos. A educação ela vai até a fase da pré-adolescência e mesmo assim ainda você tem que dar uns toques ali, porque o córtex pré-frontal ainda vai ficar em desenvolvimento até depois dos 20 anos. Então, essa é a grande realidade hoje em dia, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, a proposta também do vídeo. Aqui não é uma opinião pessoal de nada do que eu acho ou deixo de achar,
mas é um vídeo mais para conscientizar as pessoas se aquela maneira ou aquelas pessoas, né, aquelas mães também, se elas de fato elas estão criando aquele filho para ser um filho que ele vai conseguir se inserir socialmente, tá bom? Para todos vocês que ficaram até o final, muito obrigada. Meu nome é Nina20, tá? Meu Instagram, o link do Instagram está aqui embaixo para você me seguir. E por hoje é só. Take care.